Boa noite a todos. Enquanto colocam aqui minha apresentação, eu vou começar com os agradecimentos. Eu acho que eu não posso deixar de agradecer a desembargadora Ana Maria, que comprou essa nossa ideia desse evento do webinar. Então, obrigada, desembargadora. A equipe do no PMEC, Núcleo Permanente de Mediação e Conciliação, e a equipe da segunda vice-presidência. Eu estou aqui hoje, assim, a ideia até de fazer um webinar, de falar há pouco tempo, mas trazer várias experiências para vocês hoje. Eu resolvi falar um pouquinho sobre a minha história e talvez despertar aí uma sementinha em vocês, né? Então, a minha primeira pergunta é: o que te move? E eu vou dizer para vocês o que me move e o que me fez estar aqui hoje. Então, o que me move, eu acho que assim, essa frase do Naline resume bem o que eu quero falar hoje. O que te move? O mercador de esperança é o juiz brasileiro, a proposta para o juiz brasileiro, de devolver à parte a esperança de uma decisão justa em tempo oportuno. Eu me identifico muito, né, com essa colocação do desembargador Naline de São Paulo. E assim, eu sou juiz há 9 anos, e em 9 de outubro de 2009, quando eu tomei posse na magistratura, eu realizei um sonho e eu também tive o desafio de quê? De me sentir satisfeita com o meu trabalho, que era fazer justiça, de levar às partes uma decisão justa num tempo razoável, né? Então, eu já conhecia a realidade do judiciário visto do outro lado, da advocacia, e eu via muito a insatisfação dos meus clientes e a minha insatisfação como advogada. E aí, assim, eu acho que por uma confluência do destino, eu acho que o meu propósito era outro, além da justiça formal, né? Porque depois de algum tempo de exercício da magistratura, eu tive a inquietação, eu não me sentia confortável com os efeitos das decisões judiciais que eu prolatava. Então, eu via aquilo quase como uma atividade mecânica, que até esses dias a gente refletiu um pouquinho na abertura da Semana Nacional de Conciliação, que em breve os trabalhos mais simples, as sentenças mais simples, vão poder, inclusive, ser feitas por inteligência artificial, assim como hoje já há petições feitas por inteligência artificial. Então, assim, eu queria esse trabalho mecanicizado? É claro que não foi por isso que eu estudei para ser juíza, né? E aí, no ano de 2011... eu fui convidada a ser coordenadora do Sejusc, mesmo sem saber nada de mediação e de conciliação, e ainda assim sendo estimulada pelos meus pares a não conciliar, porque o papel do juiz é decidir. Fui com toda a humildade para aprender, e aprendi muito com as pessoas que eu encontrei no meu caminho. E me apaixonei principalmente ao encontrar as pessoas, os nossos jurisdicionados, e conversar com eles depois das sessões de mediação e conciliação no Sejusc. Então, eu via a total diferença entre a pessoa que saía da minha sala de audiência depois de uma instrução, ou depois que eu tentava conciliar daquele jeitinho bem de juiz, né? Tem proposta de acordo ou não tem. E a expressão facial mesmo das pessoas e o agradecimento que elas tinham depois que elas passavam por uma sessão de conciliação. E aí, hoje, eu escolhi o quê? Contar uma história para vocês. Um caso bem emblemático que me marcou muito. Por quê? Porque nesses meus 9 anos de magistratura, esse caso passou por mim 2 vezes, em 2 situações diferentes. Então, a história que eu conto para vocês hoje é a história do João, que em 1994, eu ainda nem estava na faculdade de Direito, ele foi vítima de um acidente de trânsito. Ele ficou com uma sequela grave que causou uma impossibilidade do trabalho parcial, e por isso a empresa foi condenada a pagar uma pensão mensal vitalícia para ele. Era 10% do que ele recebia à época. Em 2007, essa pensão do João era do valor de R$ 48. Por quê? Porque a sentença congelada lá de 94... 13 anos depois, não estabelecia um critério de correção monetária justo, né? E aí o João foi obrigado a quê? A ajuizar mais uma ação de revisão da pensão. E essa ação
que foi ajuizada, em 2011 ela recebeu uma sentença minha. O processo era muito fácil de sentenciar. Para nós juízas aqui era de revelia, processo fininho, simples. Assim, eu nem lembrava direito do caso, eu lembrei depois que ele voltou para mim, no próximo passo que eu vou contar para vocês. E aí eu fiz uma sentença de umas 2, 3 páginas, fiquei feliz porque ganhei mais um númerozinho na minha estatística. Na época eu fazia parte do núcleo de sentenças e a minha estatística estava boa, eu era uma das juízas mais produtivas. E aí não teve recurso, né, nessa sentença de 2011, que foi prolatar, ficaram 6 anos em fase de cumprimento de sentença, que é o quê? É tentar cumprir a minha decisão. Então, tentando buscar bens, tentando buscar pagamento, alguma forma de cumprir, de resolver o direito do jurisdicionado, do João. E isso não acontecia. Até que, eu acho que foi assim, também uma providência, o processo voltou para o Sejusc Brasília. Então, ele cruzou meu caminho de novo. Ele veio para uma conciliação e contrariando aí todas as previsões. Por quê? Porque o processo já tinha 10 anos de andamento. Então, ele foi ajuizado em 2007, em 2017, já com uma sentença favorável ao autor, ela foi para a conciliação. E em 40 minutos foi feito um acordo. Então, assim, a gente gastou quanto, né? Depois eu vou mostrar para vocês aí alguns dados para a gente ter ideia de quanto foi gasto. Não só de dinheiro, mas principalmente de desgaste emocional e de crédito na própria justiça. Então, é essa a história do João. Aí eu venho aqui, por que vale a pena conciliar? Tomando como parâmetro essa historinha que eu contei para vocês, a do João. De 94 a 2017, foram 23 anos do acidente que ele teve. Em 2017, ele conseguiu receber o valor integral. E eu conferi, o acordo foi cumprido. Aqui eu trago alguns dados de quanto tempo demora um processo no geral. São dados do Justiça em números. Então, se eu ajuizo uma ação civil hoje, na fase inicial, até aquela primeira sentença que eu prolatei, ela demoraria mais ou menos 3 anos e 7 meses. Para eu conseguir executar essa sentença, 3 anos e 10. Se tiver recurso, né, no segundo grau, mais aí quase um ano. Aqui no DF até em alguns tribunais a gente sabe que é bem diferente, mas essa é a média nacional. Então, quando o desgaste é necessário para a gente refletir sobre outras formas de solução do conflito que não o processo tradicional. Por quê? Porque muitas vezes era óbvio que a mediação e a conciliação não vão substituir sempre o processo judicial. Mas muitas vezes é possível restabelecer o diálogo. Então, no caso do acidente de trânsito, se as partes tivessem sentado e conversado, não seria muito mais fácil? O João não estaria muito mais satisfeito antes? Não poderia ter aí levado uma vida muito melhor? Né? Já foi vítima de acidente de trânsito, já teve uma sequela grave e ainda tem que batalhar na justiça para receber o seu direito. E aqui eu trago também alguns dados do custo do processo. Então, por que vale a pena conciliar? Se a gente considera que o processo na fase inicial, no primeiro ano dele, hoje o custo de um processo é de mais de R$ 2.500, o custo anual. Nos anos seguintes, ele custa mais ou menos R$ 820. Então, esse custo vai se alongando e esse custo é o custo para o Estado. Então, esse processo é do TJDF. Ele custou para o TJDF um valor que vai chegar ali a R$ 20 mil. Mas quanto custou para as partes envolvidas? E agora não se fala mais só em dinheiro, né? Fala-se também no custo social, no custo implicado, nessas externalidades que surgem decorrente do inadimplemento do cumprimento de sentença ou da demora na prolação de uma sentença. Então, eu gosto muito de uma fala do professor Vará, que ele fala que muitas vezes o processo judicial é um maltrato para as partes,
Por quê? Porque as partes se sentem desalentadas. Quando a gente está trabalhando num gabinete e eu me sentia assim, a gente acaba perdendo a nossa sensibilidade, porque é tanto processo, tanta gente cobrando a estatística. No último dia do mês, assim, é um desespero total para ver quem pratica mais atos. Por quê? Porque tem que mostrar para os órgãos competentes que a gente produz. Mas a gente produz numericamente e a nossa qualidade ninguém questiona, ninguém analisa isso. O nosso usuário está satisfeito? A pessoa que usa a justiça está satisfeita? Então, assim, já é mais do que hora da que a gente refletir isso, né? E eu acho que, por isso, o trabalho da mediação e da conciliação são tão importantes. Porque a gente tem um viés de preocupação, especialmente com o nosso jurisdicionado. Então, embora, é claro, eu tenha que dar respostas numéricas para o meu tribunal, eu também me preocupo se o meu usuário está satisfeito. E eu sou feliz, porque ele sempre me responde que sim. Mais de 30%, embora o índice de acordo seja de 30%, mais de 90% dos usuários são satisfeitos com a justiça, com o atendimento na conciliação. E, por fim, eu trago essa imagem aqui, que eu acho que representa bem o trabalho da mediação e da conciliação, né? Que é exatamente essa construção, a colaboração, a cooperação, né? Então, eu acho que trabalhar com isso transforma não só o Poder Judiciário, a prestação jurisdicional, nos transforma como pessoas. Fabiola falou sobre o autoconhecimento, e eu acho que a gente começa a se autoconhecer melhor, começa a identificar melhor nosso propósito de vida, né? Porque a gente não pode, eu não consigo separar o meu propósito de vida com o trabalho, porque eu estou a maior parte do tempo aqui e eu quero me sentir satisfeita com o que eu faço. Então, eu acho que a gente congrega isso, e a gente congrega pessoas muito importantes, né? Então, assim, eu tenho a sorte de estar cercada por colegas e amigas muito importantes na minha vida, que me ajudam nesse trabalho, a carregar esse peso. Pode ser que eu seja classificada como uma juíza que não gosta de trabalhar. Tem gente que já falou isso, mas não é por isso. Eu posso sentenciar processo? Posso, mas eu vejo também nas partes a importância delas construírem a solução. Então, eu acho que esse estímulo, esse empoderamento, que muitas pessoas não gostam dessa palavra hoje, né? Mas esse empoderamento que a gente devolve para as partes é muito importante, né? Eu acho que esse movimento que tem acontecido de ampliação do acesso à justiça e de diversificação das formas de aplicação da justiça é muito importante. Então, a gente tem que mudar a nossa noção. Quando eu fiz a faculdade, eu tinha bem comigo que, assim, o livro que eu queria mais conter quando eu entrei na faculdade de Direito era um Código de Processo Civil, porque eu achava lindo. Porque eu achava lindo litigar, igual dos filmes americanos, né? Protesto pela ordem. E isso mudou. Então, assim, mas eu tive dificuldade de mudar, né? Assim, e eu acho que agora a gente tem essa chance do quê? Nos nossos estudantes de direito, nas escolas, a gente plantar essa sementinha. A sementinha de que é importante dialogar, de que é importante cooperar, de não pensar só no individual, de se colocar no sapato do outro, né? Se colocar no lugar do outro. A empatia é muito importante. Então, assim, são valores que a gente tem que passar para os nossos filhos desde pequeno, que a gente tem que colocar nas faculdades de Direito. Agora é obrigatório ter a disciplina autocompositiva nas faculdades. Então, agora o profissional, eu espero, não saia mais da faculdade somente com esse perfil adversarial, mas que saiba realizar um filtro de como resolver melhor um conflito. E não é de forma alternativa, é da forma mais adequada. Então, assim, isso é muito importante. E eu gosto de contar essas historinhas para a gente refletir um pouquinho, né? Eu acho que é importante a gente perceber como, às vezes, o sistema tradicional ele é impotente para resolver todos os casos. E que a gente não pode resolver todos os casos sempre da mesma forma. Então, Glaucia estava falando de saúde também.
O médico não vai prescrever antibiótico para quem tem gripe. Então, por que eu vou usar um processo judicial que é lento, que é caro, que é muito formal, que exige muito dos envolvidos, para questões simples? Por que eu não posso usar outros recursos que sejam mais eficientes? Né? Então, assim, nos meus estudos até tem uma frase bem interessante, que a mediação e conciliação não significa a gente racionar a justiça. Eu não estou tirando a justiça das pessoas, não, eu estou racionalizando os recursos. Eu estou direcionando o recurso da melhor forma possível. Porque se eu consigo resolver os conflitos mais fáceis e com maior qualidade na mediação e na conciliação, eu também consigo dedicar melhores recursos para a minha prestação jurisdicional tradicional. Então, é essa reflexão que eu quero despertar hoje. Agradeço aí a atenção de todos e fico à disposição.